Mateus 6, 24 a 34. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Oremos. Pai amado e bendito, te agradecemos por estarmos reunidos aqui, pela tua presença, pelo privilégio de buscarmos a tua face. Senhor, agora fala aos corações, ministra, Senhor, ao coração do teu povo nessa noite, ser engrandecido, exaltado em tudo que faremos aqui, e que o Senhor possa abençoar, corrigir, exortar, animar o cansado, dar direção a todos nós, Senhor, e que em tudo o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, o que pode haver em comum entre uma formiga e uma ave do céu? Parece um enigma, tipo o enigma de Sansão lá em Juízes, do forte saiu doçura. Ele fala do leão que ele encontrou morto com uma colmeia e pegou mel do leão, algo que ele não podia fazer como nazireu, mas não é o enigma de Sansão. Mas o que pode haver em comum entre uma ave ou aves do céu e formigas? Animais tão distintos, tão diferentes, com tanta diferença entre eles. Veremos essa noite que, embora sejam animais muito distintos, há algo em comum entre eles. A Bíblia usa esses dois exemplos, esses dois animais, para nos ensinar coisas importantes, nos trazer princípios importantes. Se você esteve aqui na terça-feira passada, inclusive quero te estimular a estar em nossas reuniões de oração, que têm sido muito preciosas. Dedicamos tempo em oração, oramos juntos, fazemos propósitos de oração, orando juntos aqui os irmãos. Depois, no final, a oração individual por aqueles que desejam receber a oração. Temos refletido da palavra de Deus, cantado louvores. Então, se possível, esteja também durante a semana. E eu falei sobre um texto em que fala da formiga, Provérbios, capítulo 6. Daqui a pouquinho vamos retornar lá a esse texto. E esse texto que nós lemos, o próprio Cristo, dentro do Sermão do Monte, um dos 5 discursos que encontramos em Mateus. Se você esteve pela manhã em nossa escola bíblica dominical, você viu que eu dei uma aula sobre o Evangelho segundo Mateus, e a gente viu que há 5 discursos encontrados no Evangelho de Mateus que Jesus faz, e o primeiro deles é o Sermão do Monte, Mateus capítulos 5, 6 e 7, onde está o texto que lemos. Jesus aqui traz informações, traz ensinamentos importantes para aqueles que são seus discípulos. Lembrando da lição que fizemos pela manhã, quero te estimular a estar, se possível, nos 2 cultos, se puder estar de manhã. O culto da manhã, os irmãos têm percebido, depois que nós retornamos com a escola dominical, a gente reduziu o culto da manhã, o tempo, e reduzimos o tempo da escola dominical para acabarmos mais cedo, para favorecer você a poder ficar também para a escola dominical, que é mais um contato e um ensino da palavra que trará edificação para a sua vida. Mas como vimos pela manhã, os irmãos estiveram aqui e a gente fez uma dinâmica, e os irmãos falaram muito bem, tem sido boa essa dinâmica que os irmãos têm tido a oportunidade de falar e temos aprendido juntos. O Sermão do Monte começa no capítulo 5, vai lá em Mateus 5, e diz assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele, e ele passou a ensiná-los. Então Jesus ensinou a quem?
aos seus discípulos, mas as multidões estavam ali no entorno. Então, ele viu as multidões, subiu ao monte, se assentou no monte, os discípulos chegaram e ele passou a ensinar os seus discípulos. Mas, como foi muito bem falado pelo primeiro grupo da atividade que tivemos aqui pela manhã, nós entendemos que as multidões também ouviram o ensino de Jesus, pois lá no final do capítulo do Sermão do Monte, no final do capítulo 7, se você quiser verificar, fala que as multidões ficaram maravilhadas com a doutrina de Jesus, pois ele ensinava com autoridade. Mas podemos entender que o primeiro objetivo, o primeiro foco, o primeiro público, o público-alvo de Jesus eram aqueles que desejavam segui-lo. Como eu, espero como você também, que desejamos ser discípulos de Jesus, que desejamos seguir os seus caminhos. Então, Jesus está escrevendo aqui, falando aqui, ensinando aqui, primeiramente, os seus discípulos, aqueles que estavam caminhando com Cristo, aqueles que estavam seguindo os seus passos. E aqui ele fala das bem-aventuranças. Se você está nos acompanhando no plano de leitura, espero que esteja, se não comece, ou volte. Daqui a pouco vamos ler o Evangelho segundo Mateus, em breve, e aí ele começa a falar das bem-aventuranças, fala que os seus discípulos devem ser sal da terra e luz do mundo, ele fala a respeito da lei de Deus, e aí chegamos ao capítulo 6, em que Jesus trata de 3 elementos que eram muito importantes para os judeus daquela época: a oração, as esmolas e o jejum. Jesus traz um ensino sobre esses 3 elementos muito importantes da fé judaica, da prática do povo judeu nos seus dias. O que fazer em relação às esmolas, à oração e ao jejum. E aí chegamos no texto que vimos. Então, Jesus está falando para os seus discípulos. No capítulo 7, ele conclui falando ensinamentos importantes para os seus discípulos. E aí, quando chega aqui no versículo 24, o primeiro que lemos do capítulo 6, ele diz: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas, ou a Deus e a mamon. Leia o versículo 24 em voz alta comigo, por favor. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. E aí Jesus começa a falar aqui no discurso em que ele nos orienta sobre não andarmos ansiosos por coisa alguma. E aí ele fala das aves. O primeiro dos 2 animais que eu citei aqui, né, eu sei que a formiga é um inseto, não é isso, mas vou tratar como animais, que é mais genérico aqui. Primeiro ele fala das aves. Olha o que diz aqui o versículo 25. Por isso, ou seja, por isso, o que ele acabou de dizer? Não podemos servir a 2 senhores. Ou servimos a Deus, ou servimos a riqueza. Não tem meio termo. Ou você é um servo das riquezas, como talvez você conheça pessoas assim, talvez você conheça pessoas que vivem em função do seu dinheiro, que abrem mão de qualquer coisa, mas não abrem mão de ter o seu ganho. É lícito trabalharmos, precisamos trabalhar, mas há pessoas que são servas do dinheiro, e Jesus fala, não pode servir a Deus as riquezas. Por isso, versículo 25, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais que o alimento e não o corpo mais do que as roupas? Lembre-se, estamos lendo o livro de Êxodo, terminando o livro de Êxodo do nosso plano de leitura. Eu dei também aulas na escola dominical e fiz pregações sobre Êxodo. Lembre-se, quando o povo saiu do Egito, chegou ali no Mar Vermelho, Deus abriu o Mar Vermelho, eles atravessaram, cantaram com alegria, Êxodo capítulo 15, e entraram pelo deserto, e logo murmuraram, reclamaram que faltava água. Deus transformou as águas amargas em doces, Deus mandou codornizes. Então lá no deserto Deus enviou aquilo que eles deveriam comer, Deus enviou o maná do céu que caía continuamente para que eles se alimentassem, Deus fez com que saísse água da rocha, e lá em Números fala que as roupas deles não se desgastavam. Então quando o povo de Israel saiu para o deserto, o que aconteceu? Deus proveu água, mesmo saindo da rocha, Deus proveu o alimento, as codornizes e o maná, e Deus enviou de alguma forma milagrosa, maravilhosa, para que eles andassem todos aqueles anos sem que as suas roupas se desgastassem. Então, eu creio que esse é o pano de fundo, como vimos pela manhã. Mateus está falando especialmente para um público judaico. Então, é como se Jesus falasse, lembra, quando o povo de Israel saiu do Egito e foi para o deserto, lá Deus não permitiu que lhes faltasse água, alimento, e as suas vestes não se desgastaram ao longo de toda aquela caminhada. E aqui Jesus reforça, eu creio, esse entendimento, falando, não se preocupe com o que você tem que comer, ou beber, ou o que você vai vestir. Então, o discurso de Jesus aqui está muito bem delineado. É para os seus discípulos, e ele está falando daquilo que é básico. Tem gente que fala, busca em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas.
veremos que não é isso que está lá no versículo 33. Busca a Deus e Deus vai resolver todos os seus problemas, vai fazer tudo o que você quer. Não é isso que a Bíblia nos ensina, mas o básico, a comida, a bebida e as vestimentas, assim como foi o povo de Israel saindo do Egito e caminhando pelo deserto, Jesus promete que não devemos nos preocupar com isso. E para ilustrar o seu ensino, Jesus no versículo 26 diz, observem as aves do céu. E eu amo isso, irmãos, né? Eu sei que tem irmãos aqui, tipo o Diácono César, que gostam, né, de ficar contemplando, né, a natureza e vendo os passarinhos. Eu não tenho passarinhos em casa em gaiola, não estou condenando quem tem, mas eu não tenho, mas às vezes na janela do meu apartamento aparece esses dias entrou um beija-flor e ficou ali, eu fiquei vendo, contemplando, é tão bonito. Quando morávamos em outro apartamento, nos mudamos no início do ano passado, também eu brincava que dizer que eu morava atrás da árvore, tinha uma árvore, um arbusto bem em frente ao nosso apartamento, irmã Lúcia e Malcher conhecem bem lá, né? E aí a gente via frequentemente os passarinhos ali, e às vezes eu lembrava desse texto, observava aquelas aves e lembrava do ensino de Jesus. Porque o que ele está dizendo? Observem versículo 26, as aves do céu que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, no entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. O que Jesus está falando? Contemple. Olha o verbo que ele usa no início do versículo 26, observem. Então, faz parte de uma vida sábia a gente ser um observador. Observe as aves. Elas não semeiam, não colhem, elas não têm carteira de trabalho, elas não têm comissão, elas não têm chefe, elas não têm que bater cartão, elas estão ali e Deus as sustenta. E aí no versículo seguinte, 27, Jesus diz, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Recentemente, o diácono Giovanni pregou uma mensagem muito abençoadora sobre esse texto. Ele nos ensinava que o côvado mede mais ou menos 45 centímetros, que é o tamanho aqui do cotovelo até o final da mão de um homem adulto. Então, você não pode acrescentar, você vai viver nessa terra os dias que você tiver que viver. Outras traduções dizem a sua estatura. Você não pode aumentar, alguns gostariam, né? Eu gostaria de ser um pouquinho mais alto, outros gostariam de ser um pouco mais baixos. Eu estou resolvido, eu estou tranquilo, acho que eu poderia ser um pouquinho mais alto, mas tudo bem. Eu até cheguei a ser, quando adolescente, a jogar como goleiro, não oficialmente, mas não foi para frente. Talvez se eu quisesse ser goleiro, eu tivesse problemas. Mas como eu não segui no futebol, e acho que não daria muito certo também, então não tem problema nenhum com a minha estatura. Mas talvez se você quisesse ser um pouquinho mais alto, mas não dá. Jesus fala, ninguém pode acrescentar nada à sua vida. Então ele fala, observe as aves dos céus. Às vezes, irmãos, na correria do dia a dia, você com tantas demandas, é trabalho, é estudo, é cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar da esposa, cumprir suas obrigações profissionais, a gente se esquece da contemplação. E nós somos uma geração muito acelerada. Esse negocinho aqui, o celular, acelera muito, que você pega o celular e já quer saber que se mandaram mensagem no WhatsApp, você fica preocupado se aquela postagem que você fez há 3 dias atrás teve curtidas. Não entre nessa noia. Se você quiser postar alguma coisa, acha que vai edificar no Instagram, no Facebook, ou no seu status do WhatsApp, faça isso, não é problema. Não fica mandando letra para ninguém. Tem gente que manda letra nas redes sociais, isso é muito feio, né? Não faça isso. Ore, dedique as suas letras para o Senhor. Senhor, olha a tal situação, olha essa pessoa, ora, coloca diante do Senhor e vive sua vida. Mas isso aqui nos consome. Será que as pessoas viram? Será que alguém comentou? Aí se alguém comentou, você quer ficar... E aí, as redes sociais, a correria do dia a dia, roubam a nossa capacidade de contemplar o que está ao nosso redor. Jesus fala, observe as aves dos céus. E é algo tão simples, irmãos, e que atravessa as gerações. As aves estavam nos dias de Jesus e continuam nos dias de hoje, atravessam as regiões, toda parte do mundo tem aves, atravessam as circunstâncias, e ele continua falando para nós, eu creio, essa noite, observe as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, no entanto, o Pai de vocês que está nos céus as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Será que esse Deus que cuida das aves não é poderoso para cuidar da minha vida? Eu, um discípulo de Jesus, da sua vida, você é um discípulo, você é uma seguidora de Cristo? É isso que Jesus está nos falando. Precisamos aprender a descansar, irmãos. Precisamos aprender a descansar no Senhor. Se de fato servimos a Deus, se de fato confiamos no Senhor, precisamos descansar que Ele é poderoso para suprir a comida, a bebida e a vestimenta. Andaremos 40 anos no deserto, se necessário, e as roupas não vão se desgastar. Se for necessário, Ele vai tirar a água da rocha. Ele vai mandar um enxame de codornizes para o seu acampamento.
Ele vai fazer chover pão do céu, mas Ele tem poder para fazer. Quando a gente crê assim, irmãos, a gente descansa e nosso coração encontra paz, que a nossa provisão não vem do nosso braço, devemos trabalhar, vamos ver isso daqui a pouco, mas a nossa provisão vem do nosso Senhor, que é inesgotável em toda sorte de suprimento. Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o Criador, Ele tudo criou com a sua palavra. Então, tudo que eu pedir vai acontecer? Não necessariamente, mas Ele tem poder para nos prover e para fazer infinitamente mais, como Paulo escreve aos Efésios, em Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que em nós opera. Quantos testemunhos temos ouvido? Quantos testemunhos eu tenho na minha vida? Quantos testemunhos muitos aqui têm em sua vida? De estar numa situação difícil, aquela situação que não tem jeito, você orar ao Senhor, e ou Deus te dá uma visão do que você não estava contemplando, ou Deus enviar algo extraordinário, e você fala, meu Deus, o Senhor agiu claramente, e você glorificará o Senhor por isso. Então, olha as aves dos céus, e aprendamos, todos nós, a fazer o que cantamos aqui, confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Esse cântico, ele fala, eu não tenho que andar ansioso com o que vou ter que comer ou vestir, se o Senhor cuida dos lírios do campo, acho que é isso, o que mais não fará por mim? E os lírios do campo estão no versículo seguinte, versículo 28. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Então, quando você estiver preocupado, será que eu vou ter comida, será que eu vou ter bebida? Ore ao Senhor, olhe para as aves e aprenda a contemplar, a observar e a descansar em Deus. E quando você estiver preocupado, meu Deus, será que eu vou ter dinheiro para comprar uma roupa nova? Estou precisando comprar uma roupa nova e está desgastando. Lembre-se da beleza das flores, dos lírios do campo, que com toda aquela beleza Deus faz, e daqui a pouco faz de novo, e acaba, é queimada. E o nosso Deus, Ele é rico, inesgotável em provisão. E aqui no versículo 31, ele diz, portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, ou seja, aqueles que não temem a Deus, que não seguem ao Senhor, é que procuram todas essas coisas. Leia comigo a segunda parte do versículo 32, que é muito importante. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Vamos ler de novo essa frase, porque eu quero que isso não seja só uma repetição, mas que isso entre em nossos corações. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas as... Você tem noção do que é isso, irmão? Quem aqui tem o privilégio, como eu, de ser pai, você conhece algumas necessidades do seu filho, e você se preocupa. O Daniel, por exemplo, ele gosta de levar para a escola um pãozinho lá, que é caro, custa R$15 um pacote, e, meu Deus, dura uma semana, e a gente, ou menos, a gente fica, meu Deus, acho que eu vou fazer uma padaria na minha casa, que vai ser mais barato. Mas eu sei que o Daniel gosta daquele pão. Às vezes a Tati fala, vamos botar ele para levar pão francês, ou vamos comprar outro pão. Mas eu, como um pai babão, toda vez que vou lá no meu querido Mundial, ou no outro mercado, quando a grana está curta e precisa comprar no crédito, isso acontece na minha casa, também deve acontecer na sua, chega lá, pão com egg esponja, é o tal do pão que ele gosta. E vou lá, e chego em casa, conhece, né, André? Eles gostam desse pãozinho redondo, é maciozinho, gostoso, R$15. Um pacote com 8, eu acho. E aí, chego em casa com pão lá, porque eu sei que o Daniel gosta, faz questão do pãozinho dele, só não sabe quanto custa, né? Ou posso até falar para ele, mas não tem noção. Então, o pai sabe a necessidade dos filhos. Estava sexta-feira com a minha mãe, com as crianças no shopping, aí caí na bobagem de comprar um açaí para mim, né? Na minha ingenuidade, chega a Raquel, açaí! Tomou metade do meu açaí, que era o meu lanche da noite, que eu voltei para a igreja para ficar estudando, e ela foi embora e acabou com metade do meu açaí, porque ela gosta muito de açaí. Então, eu sei que a Raquel gosta de açaí. O João gosta de tudo, ele come, só não der pedra, ele come de tudo, mas a gente sabe, o pai sabe a necessidade dos seus filhos. A Tati é mais durona com essa questão de comida, e graças a Deus, porque eu sou muito devagar com isso, então ela assume essa demanda aí. Então, ela fala, não, Daniel é viciado em batata frita, quer batata frita toda hora. Não, aí eu pego com ele também. Só vai comer batata frita depois que tiver jantado. Pode jantar. Mas não era nem para comer. Não, mas ele jantou, né? Deixa aquele pai bobão, né? Que sabe que o filho gosta. Então, a gente sabe as necessidades dos nossos filhos. A gente sabe o que eles gostam. Quanto mais o nosso Deus
Não sabe. Esse texto, irmãos, eu vou ler novamente essa frase, que eu espero que isso fique marcado, impresso no seu coração. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Deus não é ignorante, Deus não é um pai ausente, e Deus não é, como uma antiga filosofia da época do iluminismo, pós-iluminista, o deísmo, que cria que Deus criou todas as coisas. Não é isso, Nelson? Você se afastou e ficou de longe olhando. É a ilustração do relojoeiro. Você vê um relógio muito bonito, alguém fez, mas você não tem ideia de quem fez. Alguns entendem que Deus criou todas as coisas, se afastou e deixou o mundo rolar, deixou as coisas acontecerem. Não, nosso Deus não é o Deus do deísmo, nosso Deus é o Deus do teísmo, Ele é presente, Ele é um Deus que se faz presente na vida do seu povo, e Ele sabe cada uma de nossas necessidades. Deus sabe qual é o pão que eu gosto, Deus sabe que, fazer uma analogia com a minha casa, que a gente come dúzias de bananas. A gente não, porque eu nem como, irmãos. Eu gosto de banana, mas eu quase não como para deixar para os bonequinhos lá, porque eles devoram bananas, né? E é um negócio impressionante. Então, eu sei as necessidades dos meus filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus não sabe cada uma de nossas necessidades, de cunho material, de cunho financeiro, de cunho emocional, de cunho espiritual. Ele conhece todas as nossas necessidades. Só esse versículo, irmão, já dava para a gente ir embora em paz nessa noite. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Então, o que me resta? Além de contemplar as aves, além de ver a beleza dos lírios do campo, versículo 33, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas. Ele não fala todas as coisas. Todas as coisas. Você quer um carro novo, você quer um apartamento, você quer morar de frente para a praia, pode ser que Deus te conceda, mas não é isso que Jesus está falando. Todas estas coisas, quais são as coisas? Bebida, comida e vestimentos. Essas coisas vos serão acrescentadas. Quem fala não sou eu, mas é o próprio Senhor. Como? Não sei. Deus é poderoso para fazer. Talvez você não vai ter o pãozinho lá que você gosta, vai ter um pão mais simples, vai comer um pão francês, maravilhoso, está ótimo. Talvez você não tenha aquele suco de uva integral, né, que está o olho da cara, aumentou muito, meu Deus do céu, aqui que houve, a uva deve estar valendo ouro, e não dá mais para comprar o suco de uva integral, mas você vai ter um suquinho lá mais simples, vai ter o que beber, e você vai ter as suas vestimentas, talvez não seja aquela roupa de marca, que talvez você gostasse, mas Deus é poderoso para prover o que necessitamos. E Ele é um Pai bondoso que nos dá, via de regra, muito mais do que precisamos. Ele diz no versículo 34, portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Viva um dia de cada vez. Então, a primeira coisa desse texto, antes de finalizarmos com outro texto que eu mencionei rapidamente no início, observe, contemple a criação de Deus. As aves não semeiam nem ceifam, mas Deus provê todo o necessário para elas. O lírio do campo, Deus veste de beleza, Ele não pode nos vestir? E busque, então, observe, contemple e busque, em primeiro lugar, o reino de Deus. Talvez o que estejamos precisando, irmãos, não é de um pouco mais de dinheiro. Uma vez perguntaram a um homem milionário, bilionário, se não me engano foi Rockefeller, quanto de dinheiro você precisa para ser plenamente feliz? Algo mais ou menos assim. E ele respondeu, só mais um pouco. Porque para o ganancioso nunca é suficiente. Então, um cara bilionário sempre vai achar que pode ter um pouquinho de dinheiro a mais, se ele for um ganancioso, for um avarento. Então, às vezes você está buscando, eu preciso ganhar mais dinheiro. E se você pode trabalhar, fazer isso, faça. Mas às vezes precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, buscar a sua justiça, buscar a Deus em oração, em jejum, na palavra de Deus, e aí sermos cheios do Espírito Santo, que esse Espírito é fiel para nos conduzir, nos guiar, e Deus é fiel para nos suprir cada uma de nossas necessidades. Creia nisso, meu irmão. Talvez o que esteja nos faltando não é mais dinheiro, não é mais trabalho, não é menos problema. O que está nos faltando é mais dependência de Deus em oração, mais busca intensa pelo reino de Deus, mais buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Caminhando para o fim, eu falei no início de dois animais, né? As aves, que já vimos aqui, e que Jesus nos ensina a descansar, olhar para as aves e descansar, mas o outro é a formiga. O que há em comum entre uma ave e uma formiga? Jesus fala aqui em Mateus 6, Novo Testamento, Evangelho, Jesus aqui encarnado, ensinando, mas não no capítulo 6 de Mateus, mas no capítulo 6 do livro de Provérbios, há um ensino precioso sobre as formigas, que eu falei na terça-feira que aqui esteve. Vá lá comigo em Provérbios 6.
Provérbios capítulo 6, versículo 6. Diz assim, Provérbios 6, 6. Vai ter com a? Ó preguiçoso. E olha, lembra que Jesus falou, observe as aves dos céus? Aí olha aqui que o autor, inspirado pelo Espírito Santo, escreve em Provérbios. Observe os caminhos dela e seja sábio. Então, observe as aves dos céus quando você estiver tenso, ocupado, preocupado. Meu Deus, o dinheiro não vai dar, de onde vai vir a provisão? Como é que eu vou comer? Como é que eu vou dar comida para os meus filhos? Observe as aves dos céus e lembre-se que o Senhor tem poder para prover o nosso necessário. Às vezes a gente ora e fala, Senhor, agora envia um recurso e vai vir, não vem. Então, continua orando e pede a Deus direção para fazer o que você pode fazer com o que está em suas mãos. Mas, na hora que você se sentir relaxado, mas eu já tenho todo o necessário. Ou então, vai até aquela preguiça, surgiu um trabalho extra, mas vai me dar tanto trabalho. Aí não olhe para as aves, olhe para as formigas. Não seja preguiçoso. Que alguns podem tentar entender que o capítulo 6 de Mateus valida uma certa preguiça. Não, Deus é poderoso, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é o dono do ouro e da prata. Então, basta eu descansar, ficar na minha, que vai chegar tudo o que eu preciso. Mas Deus, muitas vezes, vai dar a provisão por meio do seu trabalho. Às vezes, o que Deus vai te suprir a sua necessidade é por meio daquele trabalho, que às vezes vai ser difícil. Mas eu tenho que estar todo dia lá. Mas meu chefe é difícil, mas eu estou cansado. Ore ao Senhor, peça ao Senhor, me renove. E talvez a você fale assim, mas o Senhor não falou que ia me dar o pão, ia me dar o vestimenta, a comida e o alimento? E talvez Deus te respondeu, eu estou te dando por meio desse trabalho. Agora seja forte, valorize o que você tem, se empenhe, siga em frente, pois o Senhor está te provendo. Lá em Deuteronômio fala que o Senhor é que nos dá força para adquirirmos riquezas. Mas concluindo aqui em Provérbios 6, terça-feira eu preguei sobre esse texto e chamei a atenção para 2 verbos aqui. Primeiro que nós já lemos, observe os caminhos dela. Versículo 7, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara a sua comida, no tempo da colheita junta o seu mantimento. A formiga não tem carteira assinada, a formiga não bate cartão, não tem crachá, a formiga faz lá o seu trabalho, e essa formiga, especialmente lá do Oriente Médio, alguns estudiosos dizem que ela não tinha nenhuma, tipo uma rainha, que rege ali o formigueiro. Elas trabalham e ajuntam no verão para ter o seu mantimento no tempo de escassez. E o versículo 9 fala, ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar. E a sua pobreza virá como um ladrão, a miséria atacará como um homem armado. Então, na hora que você se sentir tentado a ficar ansioso, agitado, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Será que Deus vai prover? Lembre-se que o Pai que está nos céus sabe de tudo o que precisamos e descanse. Observe as aves dos céus, observe os lírios do campo. E na hora que bater aquela preguicinha, mas vou ter que ir para o trabalho hoje, mas vou ter que chegar no horário, mas vou ter que cumprir minhas obrigações, lembre-se da formiga e não seja preguiçoso. Porque o preguiçoso, ele acaba condenado a uma situação de pobreza e de miséria, como está escrito aqui, como certamente você conhece pessoas assim, que não trabalharam, não se empenharam, não planejaram a sua vida, e aí veio a necessidade, e às vezes a pessoa teve a oportunidade de não estar na miséria, e assim esteve. Então, observe, versículo 6 de Provérbios 6, e levante, versículo 9 de Provérbios 6, se levante, vá em frente, Deus vai prover sim, mas às vezes vai ser por meio de um trabalho que você não vai ter tanta alegria em fazer. Peça ao Senhor que renove a sua força, que Deus renove a sua alegria, que Deus te dê vigor, que Deus te dê saúde, e enxergue que por trás daquilo Deus está com a sua mão providencial, enviando o recurso, a bebida, o alimento e a vestimenta que você precisa para o dia que se chama hoje. E busque em primeiro lugar. Na terça-feira eu falei algo aplicando, o texto aqui está falando de preguiça literal, do cara não querer trabalhar, não querer cuidar da casa. Também tem a preguiça da casa, a pessoa que não quer cuidar da casa, a casa vive bagunçada, vive suja. Cuide, tenha zelo com as coisas que Deus tem concedido a você. Mas eu falei da preguiça espiritual. Não ceda à preguiça espiritual. Tem gente que fala, eu queria tanto ter uma vida mais intensa de oração, queria tanto conhecer a Bíblia como o irmão fulano, eu queria tanto ter uma vida de oração como aquela irmã do grupo de oração, eu queria tanto falar bem como o irmão fala lá na aula da escola dominical. Dê o primeiro passo. Dedique-se mais à oração, faça um jejum, dedique-se à leitura da palavra, pega o plano de leitura e fala, eu vou ler a Bíblia, eu vou me dedicar à leitura da palavra. Ontem, na palestra para os jovens e adolescentes, o pastor Wellington, aqui da
PIB da Freguesia, a primeira Igreja Batista da Freguesia, trouxe uma palavra muito abençoadora a nós, e ele propôs um exercício para os jovens que eu concluo deixando esse exercício para todos nós. Ele, que além de pastor, é psicólogo e também é capelão, né? O Rogério conhece ele lá do Corpo de Bombeiros, e ele falou algo que eu achei muito interessante, e é interessante que as palavras todas têm A, isso é coisa de pregador, né? Ajuda você a fixar. Ele fala, se você tiver um alvo para daqui a 5 anos, você tem um alvo daqui a 5 anos, seja de que ordem for, de ordem emocional, familiar, ou mesmo profissional ou financeira, daqui a 5 anos eu quero poder estar com a minha casa mais arrumadinha. Daqui a 5 anos eu quero, sei lá, tentar sair do aluguel, quero comprar um carro, ou quero trocar de carro, ou quero estar tocando um instrumento. Se você tem um alvo, busque aquilo que te aproxima e não aquilo que te afasta desse alvo. 3 A's: alvo, aproximação e afastamento. Busque aquilo que te aproxima daquele alvo e cuidado com aquilo que te afasta daquele alvo que você tem diante de você. E quanto mais na vida espiritual, irmão. Você quer crescer em oração, você quer crescer em dependência de Deus. De repente você cantou esse louvor essa noite, eu não tenho que andar ansioso com o que vou ter que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Confiarei. Mas na hora que o calo aperta, fica difícil ter confiança. Senhor, eu quero confiar mais no Senhor. Eu quero que da próxima vez que cantar esse louvor na igreja, eu cantar de forma mais inteira. Eu confio mesmo no Senhor. Esse é o meu alvo. Então, busque aquilo que te aproxima desse alvo. Uma vida intensa de oração, uma vida diante da palavra de Deus, a comunhão com os irmãos na igreja, intensifique a sua espiritualidade e fuja daquilo que te afasta. 3 A's, fácil de gravar: o alvo, o que te aproxima e o que te afasta. Se isso me afasta do meu propósito de crescer espiritualmente e viver na presença de Deus, eu vou me afastar disso. Se isso me aproxima, eu vou buscar isso de forma mais intensa. Não seja preguiçoso espiritual. Busque crescer na sua espiritualidade. Vai olhar, observe a formiga. E na hora que bater a ansiedade, meu Deus, e agora? Eu não consigo trabalhar como uma formiga. Observe as aves dos céus. 2 elementos simples da natureza que estão na sua casa. A ave às vezes aparece lá de vez em quando, e a formiga está sempre na minha cozinha, eu estou sempre lutando com elas. Então, são dois elementos muito presentes na minha vida. Então, olhe para a formiga, eu preciso trabalhar mais, eu preciso cuidar melhor da minha casa, eu preciso cuidar melhor dos meus filhos, eu preciso cuidar melhor do meu casamento, eu preciso cuidar melhor da minha vida na igreja, do ministério que Deus confia. O ministério quem dá não é o pastor reconhece, quem dá é o Senhor. E cada um de nós vai prestar contas a Deus dos dons que Ele dá para nós. O pastor também vai, mas quem dá o ministério não é o pastor nem a liderança da igreja. A igreja reconhece, quem dá o dom é Deus. E cada um vai prestar contas a Deus dos dons que Ele deu, se você fez bom uso ou não. Na hora que bater aquela preguiça, lembre-se da formiga. Na hora que bater aquela ansiedade, aquela preocupação, lembre-se das aves. Descanse, porque o Pai sabe tudo o que precisamos. E tem um alvo. Eu quero crescer espiritualmente. Daqui a 2 anos eu quero estar numa estatura espiritual maior. Daqui a 5 anos eu quero poder estar servindo melhor ao Senhor, à igreja. Eu quero aprender mais da palavra, eu quero me dispor mais para a liderança da igreja. Pastor, eu quero servir mais no que eu posso ser útil. Se disponha. Saia do lugar de comodismo, mas tenha esse alvo e busque aquilo que te aproxima e não aquilo que te afasta do seu objetivo de crescer na presença do Senhor. Vamos orar, eu vou pedir aos irmãos que vão servir a ceia que possam se posicionar.